Olá pessoal, sejam super bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje teremos a parte 2 do vídeo sobre perfeccionismo, porque vocês me pediram bastante lá no último vídeo, nos comentários eu dei uma olhada, então decidi fazer a parte 2. Para quem ainda não viu, tá aqui em cima, assista aquele vídeo e depois volte para esse. Pessoal, o que a gente precisa deixar claro em relação ao perfeccionismo é que neste tipo de questão a gente estabelece padrões altíssimos e padrões muitas vezes irreais, né? Porque a gente sempre tá mirando a perfeição. Então eu tava aqui pensando em alguma analogia, alguma metáfora, alguma maneira de tentar ajudar vocês a flexibilizarem, porque a grande questão do perfeccionismo é que a gente tem ideias muito rígidas de como as coisas devem ser. Então vamos lá, vou tentar construir, tô mais ou menos pensando, não sei se vamos chegar em algum lugar juntos, mas vamos tentar. Se a gente parar para pensar assim, como que deve ser uma casa, né? Desde pequenininhos a gente cresce ouvindo que é importante ter a casa, que a pessoa que venceu na vida, porque né, nessa geração não, as coisas estão diferentes, mas para da minha geração para trás, o grande sinal de sucesso era quando a gente conquistava a casa própria, né? Tanto que a gente tem vários programas relacionados a Minha Casa Minha Vida e etc. Então a ideia de se ter uma casa própria, para além do óbvio, tá? Para além de uma necessidade básica de qualquer ser humano, sempre se teve a ideia de conquistar a casa como um grande feito da vida da pessoa, né? E aí se eu te perguntar, beleza, vamos supor que você tenha também este objetivo, essa meta mesmo de vida, de conquistar a tua casa própria, que pode ser um apartamento, pode ser uma casa, mas se a gente parar para pensar como uma casa deve ser, uma casa boa, uma casa assim, que vale a pena morar naquela casa, que vale você investir e reunir todos os seus esforços e energia para aquilo. Como que deve ser uma casa? Como que é uma casa? Bom, talvez eu te diga que, para mim, primeiro que tem que ter um quintal, né? Porque não existe casa sem quintal. Aí, de repente, eu posso te falar assim, bom, uma casa, ela precisa ter estruturas, né? Então, preciso ter pilares, eu preciso ter uma edificação mesmo, realmente, que tenha, que me suporte, se de repente acontecer de vir, sei lá, um vendaval, um furacão, alguma coisa assim. Então, para mim, uma casa é sinônimo de estabilidade, de segurança. Então, tem que ter bases literalmente muito sólidas e firmes. E para mim também, obviamente, para eu chamar de casa, tem que ter uma piscina, porque se não tem casa, para mim não é piscina, porque desde pequenininho eu aprendi que casa tem que ter piscina. E se não tem piscina, então não é casa. E outra coisa, então, além de ter o quintal, além de ter piscina, obviamente que tem que ter uma área gourmet, né, gente? Onde já se viu ter churrasco, ter domingo sem ter churrasco, onde já se viu. Então, pra mim, uma boa casa, inclusive estou vendo a casa do vizinho agora, pensei em outra coisa, de fato tem que ter placa solar. Porque onde já se viu, né, no século que a gente tá, eu ficar pagando energia elétrica. Então, pra eu ter uma casa e pra ser digno de eu morar nela, ela tem que ter placa solar. Vou virar a câmera aqui pra vocês. Ali. Opa! Espero que não atrapalhe na edição. Viram a placa solar? Voltando aqui. Beleza. Além da placa solar que vocês viram, né, que o vizinho tem bastante, ali na lateral tem também, uma casa que é digna de casa tem que ter no mínimo 4 suítes. E obviamente tem que ter um escritório, porque onde já se viu as crianças terem que estudar no quarto. E aí, dentro disso, vocês vão vendo que eu vou estabelecendo que para mim é uma casa ideal. Só que isso, né, para mim, esse modelo de casa, ele vem de algum lugar, né? Não inventei da minha cabeça. Então, provavelmente eu cresci ouvindo que, nossa, para você ter sucesso na vida, você tem que ter uma casa. Ou provavelmente eu escutei pessoas falando que pessoas que ficavam gastando energia elétrica, dinheiro com energia elétrica, era burrice, então tem que ter, sei lá, uma estratégia e comprar e parcelar em 10 mil vezes minha placa solar. E assim eu fui entendendo. Porém, eu pergunto para vocês, quantos de vocês moram nessa casa que eu descrevi? Quantos de vocês têm uma casa de vocês ou não, alugada ou não? E quantas casas se encaixam nessa descrição que eu trouxe? Acho que nenhuma. Talvez algumas, a minoria. E eu posso dizer que vocês não têm uma casa só porque ela não tem piscina, um quintal, placa solar, 4 suítes e um escritório? Posso dizer que não é uma casa? Não, né? Então, o que a gente percebe aqui? Que dentro daquilo que eu aprendi ao longo da minha vida,
eu fui entendendo o que é ter uma casa, o que é ser uma casa boa. Porém, não é verdade que essa é a única forma de ter uma casa. Todos vocês moram em alguma casa, pode ser um apartamento ou não. E talvez a maioria de vocês não morem nessa casa que eu descrevi. Porém, essa casa existe. Mas não é porque a casa de vocês não é assim que ela deixa de ser uma casa. E quando a gente linka com perfeccionismo, porque não é um vídeo de arquitetura, obviamente, né, que eu não trouxe nenhum conceito aqui relevante dentro da arquitetura ou da engenharia, para a gente dizer que é um vídeo de arquitetura e de engenharia, o que a gente entende? Que o perfeccionismo vai fazer vocês estabelecerem um padrão a ser atingido, como se a única maneira de alguém ter valor é atingindo este padrão. Então é como se eu dissesse que só é casa se tiver esse padrão que eu estabeleci. Mas vocês conseguem perceber que é um padrão exageradíssimo? É possível ter uma casa assim? Óbvio que sim, gente, óbvio. Claro que assim, para algumas pessoas isso vai levar uma vida inteira, para outras talvez vai ser quase impossível. Mas sim, existem casas assim. Mas não é porque existem pessoas que talvez vão ser a minoria aqui que tem uma casa assim, que esse é o único modelo de casa. Da mesma maneira, não é porque o perfeccionismo diz para nós que, olha, só dá para você ter valor se você for perfeito, que realmente isso acontece. Poxa, se você mora numa estrutura que te abriga, que te protege, que te faz feliz, como que eu vou dizer que a única forma de ter casa é aquela que a minha cabeça está estabelecendo? E é exatamente isso o perfeccionismo. A gente, por conta da nossa história de vida, das vivências que a gente teve e das aprovações ou reprovações, socialmente falando, que a gente vai tendo, a gente vai construindo mentalmente o que é a ideia do bom e do errado, do legal e do ruim. Porém, o que a gente precisa entender? Que ainda que a gente não atinja todos esses critérios que a nossa mente estabelece, seja em relação à casa ou seja em relação ao nosso desempenho, ainda que a gente não atinja todos, a gente continua tendo valor. E aí eu dei um exemplo bem exagerado da casa, porque é isso que a mente de vocês faz. Então, porque vocês não fizeram o texto, ou o trabalho, ou a mensagem, ou o vídeo da maneira mais espetacular possível, então ele deixa de ter valor. A gente teria um ciclo, né? Um ciclo onde eu tenho, primeiramente, né, esse estabelecimento de padrões altíssimos, eu tenho a minha autoestima totalmente relacionada a eu conseguir conquistar, né, a conquistas. Então minha autoestima está muito ligada a eu ter essas conquistas que eu vou considerar que são perfeitas. E aí, o que a gente tem muito claro no perfeccionismo? A gente tem vieses cognitivos que são formas, são padrões da gente pensar. E esses vieses cognitivos normalmente são muito dicotômicos, 8 ou 80, ou são muito enviesados. Então a gente tem uma atenção muito seletiva na qual a gente vai prestar atenção nos nossos erros e ignorar os nossos acertos. E além disso, em paralelo, o perfeccionismo, né? O ciclo do perfeccionismo faz a gente gastar tempo demais com aquilo. E muitas vezes, obviamente, procrastinar, porque se eu não consigo fazer perfeito, então deixa pra lá. E aí quando a gente vê, a gente deixa de entregar o negócio porque não tá perfeito. Sendo que muitas vezes, como eu disse no vídeo anterior, o importante é ser feito, é ser entregue e não que seja perfeito. E, obviamente, que tudo isso vai afetando na autoestima de vocês, porque à medida que vocês vão vendo que, hello, não tem como tudo ser perfeito, a gente vai se frustrando, a gente vai ficando mal, o nosso humor vai rebaixando, a gente vai se sentindo cada vez menos capazes, cada vez mais frágeis, cada vez com menos valor. Porém, não é justo com você que você enxergue as coisas de uma forma totalmente rígida. Porque a vida não é assim, não existe um único modelo de casa e não existe uma única forma das pessoas terem valor. Não existe essa ideia de que eu só tenho valor se eu fizer um negócio bom. Não é assim que eu queria gravar este vídeo. Tenho meu paciente que está me esperando neste exato minuto. Eu vou encerrar agora esse vídeo porque eu não quero atrasar minha sessão. Queria ter colocado alguma decoração aqui para gravar. Queria ter refeito esse vídeo porque daí eu falaria o início de forma mais rápida porque eu fui tendo a ideia enquanto eu falava com vocês. Porém, é o possível. E o possível muitas vezes é o suficiente para aquilo que a gente precisa entregar, para aquilo que a gente precisa fazer. Por isso que eu quero que vocês lembrem-se disso, que muitas vezes aquilo que o perfeccionismo vai exigir de vocês é algo inatingível e não só isso.
é algo que nunca vai ser o suficiente. Ele nunca vai se contentar, porque quando você faz dessa vez da forma melhor possível, na próxima você vai ter que ficar nisso, e mais, e mais. E a gente entra num ciclo sem fim. E não é isso que eu quero pra você. Eu quero que você tenha uma vida mais leve. Mas uma vida leve é incompatível com uma vida rígida. Portanto, a gente precisa começar a questionar esses padrões que a gente estabeleceu em algum momento da nossa vida, tentando praticar a ideia de se libertar mesmo, de poder errar e ver que nada de grave acontece. Porque o caos não vai se instalar se a gente errar ou se a gente não fizer da maneira mais perfeita possível. É isso, pessoal, preciso lá atender. Obrigada pela atenção. Me digam o que vocês acharam desse vídeo, comentários, dúvidas, enfim, fiquem à vontade. Até o nosso próximo vídeo.